A luz que vem do além. Dr. Raymond Moody. O que acontece após a morte é tão indescritivelmente glorioso que nossa imaginação e nossos sentimentos não são suficientes para formar até mesmo uma concepção aproximada disso. Carl Gustav Jung. Prefácio. Raymond Moody alcançou um feito raro na busca pelo conhecimento humano. Ele criou um paradigma. Em seu livro clássico, The Structure of Scientific Revolutions, A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn aponta que as revoluções científicas ocorrem quando alguém cria uma nova perspectiva, um novo modelo, uma nova abordagem para a realidade. Após tal avanço, um grande progresso pode ser feito, quando antes era impossível. O progresso científico, argumenta Kuhn, é menos resultado do trabalho obstinado de aplicar métodos científicos aos problemas e mais o resultado de um insight brilhante e original que acontece no caminho de tal trabalho. Como aponta o Dr. Moody no presente livro, A Vida Depois da Vida não é o primeiro livro sobre tais experiências. De fato, Carol Zaleski de Harvard, em seu estudo fascinante, Otherworld Journeys, Jornadas a Outros Mundos, conta-nos que a literatura da Idade Média está repleta de relatos similares. Então, Moody não descobriu tais experiências, mas deu-lhes um nome, e esse nome experiência de quase-morte QM, fornece o paradigma para a pesquisa considerável que se deu desde a publicação de A Vida Depois da Vida. Porque o fato de dar um nome ao fenômeno é tão importante. Stephen Hawking, o grande físico teórico inglês, disse que o nome buraco negro para o fenômeno que ele está estudando é de importância crítica. O mesmo acontece com toda atividade humana, já que damos nomes às criaturas do que conferem significado aos fenômenos. Os nomes que escolhemos determinam como explicamos os fenômenos e o que os outros fazem com o nosso trabalho. O Dr. Moody não apenas redescobriu uma experiência que, como sabemos agora, acontece amplamente na condição humana, mas, também, ao dar a essa experiência um rótulo adequado, garantiu que haveria mais pesquisa e estudos sobre o fato. E impossível superestimar a importância de tal contribuição para o conhecimento humano. A luz que vem do além, assim como os esforços anteriores do Dr. Moody, é caracterizado pela franqueza, sensibilidade e modéstia. Acredito que a última característica é a mais importante em seu trabalho. Ele não faz qualquer declaração extrema de suas descobertas. O próprio rótulo, experiência de quase morte, é tão eficaz porque é extremamente modesto. O Dr. Moody não anuncia ter provado nada mais do que a experiência ampla prevalência da RQM. A pesquisa da RQM provou cientificamente que existe vida após a morte. Acho que não. Apesar de algumas declarações entusiasmadas que foram feitas em relação a isso. Ela meramente prova que no momento da morte muitas pessoas passam por uma experiência benigna e promissora. Não acredito que qualquer outra coisa possa ser concluída além disso sobre a questão da sobrevivência humana. Portanto, não vejo por que muitos dos estabelecimentos científicos e médicos não possam se dar por satisfeitos como o fato demonstrado de que essas experiências ocorrem e estudá-los com interesse e respeito. A pesquisa de RQM aumenta as probabilidades da sobrevivência humana além da morte. Acredito que sim, mas, quando se está trabalhando com probabilidades, ainda é necessário um salto de fé. E a maioria das pessoas que passam por EQS não hesitam em dá-lo. Próximo ao final deste livro, o Dr. Moody cita um homem que talvez tenha sido o maior pensador americano, William James. A EQM é uma experiência abstrata, uma experiência de iluminação que pretende fornecer uma compreensão que é incontestável para aquele que passou por isso. Como o próprio James coloca, tais experiências não podem se restringir à aceitação da ciência empírica, mas, como tal experiência ocorre, a ciência empírica não pode exigir um monopólio sobre as formas humanas de conhecimento. Carol Zaleski chega à mesma conclusão no final de sua investigação, assim como o Dr. Moody, ela recai sobre as categorias de William James,
A EQM é uma experiência de iluminação mística. Visões do além-mundo são produtos da mesma força imaginativa que está ativa em nossas formas ordinárias de visualizar a morte, em nossa tendência a retratar ideias de forma concreta, encorpada e dramática, na capacidade de nossos estados internos transfigurarem nossa percepção de paisagens externas, em nossa necessidade de internalizar o mapa cultural do universo físico, e em nosso desejo de experimentar esse universo como um cosmos moral e espiritual ao qual pertencemos e onde temos um propósito. Então, a EQM é uma de várias experiências que renovam a esperança durante a vida humana, embora seja uma experiência espetacular. É uma pista de uma explicação, embora seja uma pista poderosa. Não é apenas uma pista qualquer. A doutora Zaleski, em correspondência comigo sobre seu trabalho, comentou que sua carta estava atrasada devido ao nascimento de seu primeiro filho. Respondi dizendo que me perguntava se o nascimento de uma criança não seria uma pista tão forte quanto a EQM, talvez uma pista muito mais comum e aceita. Do ponto de vista do Ser Supremo, a questão poderia muito bem ser se ele pode nos dar pistas melhores ou em maior número do que as que ele já nos deu. Seja como for, as pistas, os rumores dos anjos, não são muito úteis para aqueles que estão inclinados a ouvi-los, a menos que isso influencie suas vidas, como a doutora Zaleski coloca, uma convicção de que a vida supera a morte, por mais intensa que seja a sensação, acabará perdendo sua vitalidade e se tomará um mero registro fóssil tão estranho quanto qualquer doutrina emprestada, a menos que seja testado e redescoberto na vida cotidiana. Ao ler as explorações do Dr. Modi em relação à luz e à luz, ele parece estar expondo o mesmo argumento. A luz entrou na escuridão, e a escuridão não conseguiu expulsá-la. Andrew Greeley. Chicago ALL Souls/Samhain. 1987. 1. A experiência de quase morrer. O que acontece quando as pessoas morrem? Essa é provavelmente a pergunta feita com mais frequência, e uma que deixa a humanidade perplexa. Será que simplesmente deixamos de vivo, sem deixar nada além dos nossos restos mortais para marcar nossa passagem pela Terra? Será que somos ressuscitados mais tarde por um Ser Supremo apenas se tivermos boas notas no livro da vida? Será que voltamos como animais, assim como acreditam os hindus, ou talvez como pessoas diferentes gerações mais tarde? Não estamos mais próximos de responder a questão básica sobre o pós-morte agora do que estávamos há milhares de anos quando os antigos refletiram sobre o assunto pela primeira vez. Mas há muitas pessoas comuns que estiveram à beira da morte e relataram vislumbres miraculosos de um mundo além deste, um mundo que brilha com amor e compreensão e que somente pode ser alcançado através de uma viagem por um túnel ou por uma passagem. Esse mundo é habitado por parentes falecidos, imersos numa luz gloriosa e guiados por um Ser Supremo que encaminha os recém-chegados para uma revisão de sua vida antes de mandá-los de volta à Terra para viver por mais tempo. Quando retomam, as pessoas que morreram nunca mais são as mesmas. Elas abraçam a vida plenamente e expressam a crença no amor e no conhecimento como as coisas mais importantes, porque são as únicas que podemos levar conosco. Como precisamos de um termo melhor para descrever esses incidentes, passaremos a dizer que essas pessoas tiveram experiências de quase morte, EQMs. Criei esse termo no meu primeiro livro, A Vida Depois da Vida. Outras pessoas denominaram essas experiências de outras formas, incluindo viagens ao outro mundo, voo do solitário para o solitário, pane do avião, visões da pré-morte. Mas os sinais desses episódios, sem importar como sejam chamados, todos apontam para uma experiência semelhante. As pessoas que passam por EQMs experimentam alguns ou todos os seguintes eventos: uma sensação de estar morto, paz e ausência de dor mesmo durante uma experiência dolorosa, separação do corpo, entrada numa região escura ou num túnel, subida rápida ao céu,
O encontro com amigos e parentes falecidos que estão imersos em luz, encontro com o Ser Supremo, revisão da própria vida e o sentimento de relutância em voltar ao mundo dos vivos. Isolei esses sinais ao longo das 2 últimas décadas numa pesquisa pessoal que começou, por coincidência, quando eu tinha 20 anos e estudava filosofia na Universidade da Virgínia. Eu estava sentado com os 12 alunos em uma sala de seminários ouvindo o professor John Marshall discutir as questões filosóficas relacionadas à morte. Marshall mencionou conhecer um psiquiatra na cidade, Dr. George Ritchie, que havia sido dado por morto com pneumonia dupla e, então, ressuscitado com sucesso. Enquanto esteve morto, Ritchie teve a experiência marcante de passar por um túnel e ver seres de luz. Essa experiência, meu professor comentou, havia marcado profundamente esse médico, que estava convencido de ter tido permissão para espiar no mundo pós-vida. Francamente, naquela altura da minha vida, a possibilidade de que pudéssemos sobreviver espiritualmente após a morte física nunca me havia ocorrido. Eu havia sempre acreditado que a morte era a destruição do corpo físico da pessoa assim como da sua consciência. Naturalmente, fiquei intrigado pelo fato de que um médico respeitado estivesse convicto o suficiente para admitir publicamente ter tido uma visão do pós-morte. Poucos meses depois, ouvi o próprio psiquiatra descrever sua experiência para um grupo de estudantes. Ele nos disse ter visto o próprio corpo morto, a uma certa distância, deitado numa cama de hospital. E depois ido em direção a uma luz brilhante que emanava amor e de ter também revivido cada momento de sua vida num plano tridimensional. Arquivei a história de Ritchie na minha memória e continuei com meus estudos, terminando o doutorado em filosofia em 1969. Foi quando comecei a lecionar na universidade que deparei com outra experiência de quase morte. Um dos meus alunos quase havia morrido no ano anterior e eu lhe perguntei como tinha sido a experiência. Fiquei espantado ao descobrir que ele havia tido um episódio quase idêntico àquele que o Dr. Ritchie tinha narrado mais de 4 anos antes. Comecei a encontrar outros estudantes que sabiam de outras ECMs. Quando entrei na escola de medicina em 1972, eu já tinha nada menos do que 8 casos de estudo de ECMs de pessoas sinceras e confiáveis. Na faculdade de medicina descobri mais casos e logo eu tinha casos de estudo suficientes para compilar A Vida Depois da Vida, que se transformou num best-seller internacional. Havia claramente uma sede em saber o que nos acontece após a morte. O livro levantou várias questões que não puderam ser respondidas e provocou a ira dos céticos, que consideraram os casos de estudo de algumas centenas de pessoas sem valor para o verdadeiro estudo científico. Muitos médicos afirmaram jamais ter ouvido falar em experiências de quase morte, embora tivessem ressuscitado centenas de pessoas. Outros consideravam os relatos simplesmente como uma forma de doença mental, como a esquizofrenia. Alguns diziam que essas ECMs somente aconteciam a pessoas extremamente religiosas, enquanto outros acreditavam ser uma forma de possessão demoníaca. Essas experiências nunca acontecem com crianças, disseram alguns médicos, porque elas não foram culturalmente contaminadas como os adultos. Pouquíssimas pessoas passaram por ECMs para que fossem consideradas significativas. Algumas pessoas se interessaram em pesquisar o assunto das ECMs posteriormente, sendo eu uma delas. O trabalho que desenvolvemos na última década esclareceu muitas questões sobre o assunto. Temos conseguido lidar com a maioria das perguntas feitas por aqueles que acreditam que as ECMs não passam de uma doença mental ou o cérebro pregando peças em si mesmo. Na verdade, foi bom ter céticos à nossa volta, porque isso nos fez olhar para esse fenômeno de maneira muito mais séria e intensa do que teríamos feito. Muito do que nós, pesquisadores, descobrimos está descrito neste livro. Quem, quantos e por quê? Uma coisa que eu gostaria de discutir neste capítulo é o grande número de ECMs que realmente acontecem.
Quando comecei a analisar este fenômeno, pensei que havia muito poucas pessoas que realmente tivessem vivenciado essas experiências. Eu não tinha nenhuma referência, e não havia certamente nenhuma mencionada na literatura médica, mas se tivesse de fazer uma projeção, diria que 1 em 8 pessoas que foram ressuscitadas ou tiveram um breve encontro com a mortalidade, tiveram pelo menos um dos sintomas de EQM. Quando comecei a dar palestras e a perguntar aos estudantes se eles já haviam passado por uma EQM ou conhecido alguém que tivesse vivenciado uma, minha percepção da frequência deste fenômeno mudou dramaticamente. Nas palestras, eu costumava perguntar à plateia: quantos de vocês já vivenciaram uma EQM ou conhecem alguém que passou por isso? Cerca de uma pessoa em cada 30 levantava a mão em resposta. Polster George Gallup Jr. descobriu que 8 milhões de adultos nos Estados Unidos sofreram uma EQM e isso equivale a 1 em cada 20 pessoas. Posteriormente, ele pôde analisar o conteúdo dessas experiências pesquisando seus elementos. Aqui está o que ele descobriu. Porcentagem: 26%. Percepção visual precisa: 23%. Sons ou vozes audíveis: 17%. Sensação de paz, ausência de dor: 32%. Fenômeno de luz: 14%. Revisão da vida: 32%. Estar em outro mundo: 32%. Encontro com outros seres: 23%. Experiência do túnel: 9%. Premonição: 6%. Tal pesquisa mostrou claramente que as EQMs são muito mais comuns na sociedade do que qualquer pesquisador do assunto jamais imaginou. Os sintomas da EQM. Conforme mencionei antes, consegui chegar a um conjunto de 9 sintomas que definem uma experiência de quase morte. Fiz isso entrevistando centenas de pessoas e examinando seus episódios únicos em relação a esses elementos comuns. Em A Vida Depois da Vida eu disse que nunca havia encontrado alguém que tivesse experimentado todos esses sintomas durante uma EQM, mas desde que escrevi o livro, entrevistei mais de 1000 pessoas e encontrei várias que tiveram episódios completos, com os 9 sintomas de uma EQM. Contudo, é importante dizer que nem todas as pessoas que passam por uma EQM experimentam todos esses sintomas. Algumas podem ter 1 ou 2 desses sintomas, outras, 5 ou 6. E a presença de 1 ou mais deles que define uma EQM. Sensação de estar morto. Muitas pessoas não percebem que a experiência de quase morte que estão vivenciando está ligada à morte. Elas se veem flutuando acima do seu corpo, olhando para ele a uma certa distância, e, de repente, sentem medo ou confusão. Então se perguntam: como posso estar aqui em cima olhando para mim mesmo lá embaixo? Isso não faz nenhum sentido e então elas ficam muito confusas. Nesse momento, talvez não reconheçam realmente o corpo para o qual estão olhando como sendo o seu. Um rapaz me disse que, enquanto esteve fora do corpo, ele passou por um hospital militar e ficou surpreso ao ver quantos homens jovens estavam ali e que se pareciam com ele tanto na idade como na aparência. Na verdade, ele estava olhando para esses corpos diferentes, perguntando-se qual era o seu. Outro homem que esteve envolvido num acidente horrível no qual perdeu 2 de seus membros lembrou-se de ter ficado observando o próprio corpo na mesa de cirurgia e de ter sentido pena daquela pessoa mutilada. Só então percebeu que era ele mesmo. Nesse momento, aqueles que atravessam essa experiência frequentemente sentem medo, que então cede lugar à compreensão perfeita do que está acontecendo. Elas podem entender o que os médicos estão tentando transmitir uns aos outros, mesmo não tendo, na maioria das vezes, nenhum conhecimento médico formal, mas quando tentam falar com os demais ou com qualquer outra pessoa presente, ninguém pode vê-las ou ouvi-las. Nesse instante, é possível que tentem atrair a atenção das pessoas presentes tocando nelas. Mas quando fazem isso,
Suas mãos passam através do braço da outra pessoa como se não houvesse nada ali. Isso me foi descrito por uma mulher que eu mesmo ressuscitei. Eu a vi ter um ataque cardíaco. Imediatamente comecei a massagear seu peito. Ela me disse mais tarde que, enquanto eu tentava reanimar seu coração, ela subiu acima do corpo e olhou para baixo. Ela estava em pé atrás de mim, tentando me dizer para parar, que ela estava bem onde estava. Como eu não ouvia, ela tentou agarrar meu braço para impedir que eu inserisse uma agulha no seu braço para injetar um fluido intravenoso. Sua mão atravessou o meu braço, mas ao fazer isso, mais tarde ela disse ter sentido alguma coisa com a consistência de gelatina muito rarefeita, como se houvesse uma corrente elétrica passando através dela. Já ouvi descrições semelhantes de outros pacientes. Depois de tentar se comunicar com os outros, as pessoas que passam por uma EQM frequentemente têm a sensação de auto-identidade aguçada. Uma pessoa descreveu esse estágio como sendo um momento em que você não é a esposa do seu marido, você não é o pai dos seus filhos, você não é o filho dos seus pais. Você é total e completamente você. Outra mulher disse que sentiu como se estivesse atravessando um emaranhado de fitas como a liberdade dada a um balão quando seus fios são cortados. É nessa hora que medo se transforma em felicidade e também em compreensão. Paz e ausência de dor. Enquanto o paciente está encarnado, frequentemente pode haver dor intensa. Mas quando os fios são cortados há uma sensação real de paz e ausência de dor. Eu falei com pacientes cardíacos infartados que disseram que a dor intensa de seu ataque cardíaco deixou de ser uma agonia para se transformar num grande prazer. Alguns pesquisadores teorizaram que o cérebro, quando experimenta uma dor intensa como essa, elimina uma química própria, que interrompe a dor. Eu discuto essa teoria no capítulo 7. Mas posso dizer aqui que ninguém jamais fez experimentos que provassem ou negassem essa teoria. Ainda que seja verdadeira, ela não explica os outros sintomas desse fenômeno. A experiência de sentir-se fora do corpo. 1. Frequentemente, quando o médico diz nós o perdemos, o paciente passa por uma mudança completa de perspectiva. Ele se sente levantar e pode ver o próprio corpo abaixo dele. A maioria das pessoas diz que não passam a ser apenas um ponto de consciência quando isso acontece. Elas ainda parecem estar em algum tipo de corpo, embora estejam fora de seus corpos físicos. Elas dizem que o corpo espiritual tem forma e aparência diferentes do nosso corpo físico. Esse corpo tem braços e uma silhueta, embora a maioria dessas pessoas não consiga descrevê-lo. Algumas delas dizem que parece uma nuvem de cores ou um campo de energia. Uma das pessoas que passaram pela EQM me disse anos atrás que observou suas mãos enquanto estava nesse estado e percebeu que eram pequenas e feitas de luz, e que era possível ver as linhas delicadas das digitais, com tubos de luz subindo pelos braços. A experiência do túnel. A experiência do túnel geralmente acontece depois da separação do corpo. Só depois de escrever A Vida Depois da Vida que percebi que as pessoas passam pelo corte das amarras e pela experiência de estar fora do corpo antes de realmente perceberem que isso tudo está relacionado à morte. Nessa hora, uma passagem ou túnel se abre e elas são impelidas para a escuridão. Elas começam a atravessar esse espaço escuro e no final entram numa luz brilhante da qual falaremos em seguida. Algumas pessoas sobem escadas em vez de atravessar uma túnel. Uma mulher disse que estava ao lado de seu filho enquanto ele morria com câncer no pulmão. Uma das últimas coisas que ele disse foi ter visto uma linda escada em espiral que subia. Ele acalmou sua mãe quando lhe disse que tinha decidido subir por aquela escada. Algumas pessoas contaram ter atravessado portas lindas e ornamentadas que pareciam simbolizar muito bem a passagem para um outro reino. Algumas pessoas ouvem um barulho de corrente de água quando entram no túnel. Ou ouvem uma vibração elétrica ou um zumbido. A experiência do túnel não é algo que descobri.
Existe uma pintura do século XV feita por Hieronymus Bosch intitulada Subida ao Império, que praticamente descreve essa experiência. No primeiro plano, vemos as pessoas que estão morrendo. À volta delas estão seres espirituais que tentam desviar sua atenção para cima. Elas passam por um túnel escuro e saem em direção a uma luz. Conforme se dirigem para a luz, essas pessoas se ajoelham numa reverência. Numa das experiências de túnel mais surpreendentes que ouvi, o túnel foi descrito como sendo quase que interminável em extensão e largura, e repleto de luz. As descrições são muitas, mas a sensação do que está acontecendo é a mesma. A pessoa está atravessando uma passagem em direção a uma luz intensa. Pessoas de luz. Depois de atravessar o túnel, a pessoa geralmente encontra seres de luz. Esses seres não são feitos de luz comum. Eles brilham com uma luminosidade linda e intensa, que parece permear tudo e encher a pessoa de amor. Na verdade, uma pessoa que passou por essa experiência disse: eu poderia descrever isto como luz ou amor e significaria a mesma coisa. Alguns dizem que é como ficar encharcado por uma tempestade de luz. Eles também descrevem essa luz como sendo muito mais brilhante que qualquer coisa que experimentamos na Terra. Mas, ainda assim, a despeito de sua intensidade brilhante, ela não machuca os olhos. Ao contrário, é quente, vibrante e viva. Nessa situação, as pessoas que passam por uma EQM, frequentemente reencontram amigos e parentes que morreram. Muitas vezes, dizem que essas pessoas também estão em corpos tão indescritíveis como os seus próprios. Além da luz brilhante de amigos e parentes iluminados, algumas pessoas também descrevem cenas bucólicas. Uma mulher que conheço falou de um campo cercado por plantas, cada uma com sua própria luz interior. Às vezes, as pessoas veem lindas cidades de luz que desafiam a descrição, tamanha a sua grandeza. Nesse estado, a comunicação não acontece em palavras como as conhecemos, mas de forma telepática e não verbal que resulta numa compreensão imediata. O ser de luz. Depois de encontrar vários seres de luz, a pessoa que passa por uma EQM encontra um ser supremo de luz. As pessoas de formação cristã frequentemente o descrevem como Deus ou Jesus. Aquelas com outras formações religiosas podem chamá-la de Buda ou Alá. Há aqueles que disseram não se tratar de Deus nem de Jesus, mas mesmo assim de grande santidade. Apóstrofo. Seja ele quem for, o ser irradia amor e compreensão totais. Tanto assim que a maioria das pessoas quer ficar com ele para sempre. Mas não podem. Nessa hora, geralmente o Ser Supremo lhes diz que é preciso retomar ao corpo físico. Entretanto, antes, é sua tarefa conduzi-los a uma revisão de sua vida. A revisão da vida. Quando a revisão da vida acontece, não há mais nenhuma ambientação física. No lugar, há uma revisão panorâmica da vida num plano tridimensional, totalmente colorido, onde a pessoa pode rever cada uma das coisas que fez em sua vida. Isso geralmente acontece numa perspectiva de terceira pessoa e não ocorre num tempo assim como o que conhecemos. A descrição mais próxima que já ouvi para esse momento é que toda a vida da pessoa se apresenta ali, de uma só vez. Nessa situação, você não vê apenas cada ação que fez, mas também percebe imediatamente que efeitos cada uma dessas ações teve sobre as pessoas na sua vida. Então, por exemplo, se eu me vir cometendo um ato não amoroso contra alguém, estarei imediatamente na consciência dessa pessoa, e poderei sentir sua tristeza, sua dor e, então, me arrepender. Por outro lado, se fizer uma boa ação a alguém, estarei imediatamente no seu lugar e poderei perceber os sentimentos de alegria e carinho. Durante todo esse processo, o ser permanece com essas pessoas, perguntando o que fizeram de suas vidas. Ele as ajuda nessa revisão e as ajuda a colocar todos os eventos de sua vida em perspectiva.
Todas as pessoas que passam por isso retomam acreditando que a coisa mais importante da sua vida é o amor. Para a maioria delas, a segunda coisa mais importante é o conhecimento. À medida que assistem às cenas de sua vida nas quais estão aprendendo coisas, o ser assinala que uma das coisas que podem levar com elas na hora da morte é o conhecimento. A outra é o amor. Quando as pessoas voltam, elas têm sede de conhecimento. Frequentemente se tomam leitores ávidos, mesmo que não fossem apreciadores de leitura antes, ou ainda inscrevem-se numa escola para estudar algum assunto diferente daquele em que atuam. Ascensão rápida ao céu. Devo dizer que nem todas as pessoas que têm uma EQM passam pela experiência do túnel. Algumas relatam uma sensação de flutuar na qual elas sobem rapidamente aos céus, vendo o universo de uma perspectiva possível apenas para satélites e astronautas. O psicoterapeuta Carl Gustav Jung teve uma experiência como essa em 1944 quando sofreu um ataque cardíaco. Ele disse que sentiu estar subindo rapidamente para um ponto acima da Terra. Uma criança com quem conversei disse que se sentiu muito longe, acima da Terra, passando através das estrelas e se encontrando lá em cima com os anjos. Uma outra se viu passar zunindo pelos planetas em tomo dela e ver a Terra embaixo como se fosse uma bola de gude azul. Relutância em voltar. Para muitas pessoas, a com acento circunflexo EQM é tão agradável que das não querem voltar. Como consequência, costumam ficar muito bravas com seus médicos por trazê-las de volta. 2 médicos amigos meus tomaram conhecimento das EQM por eles mesmos quando os pacientes que sovaram se tornariam hostes. Um deles estava ressuscitando outro médico que tinha acabado de sofrer um ataque cardíaco. Quando o homem infartado voltou a si, disse muito zangado: "Cari, nunca mais faça isso comigo." Cari ficou atordoado diante de tanta ira. Mas depois o médico ressuscitado se desculpou por seu comportamento e explicou sua experiência. "Eu fiquei louco porque você me trouxe de volta para a morte e não para a vida." Outro médico amigo meu descobriu o fenômeno da EQM quando ressuscitou um homem que voltou gritando com ele por ter sido tirado daquele lugar lindo e resplandecente. As pessoas que passam por uma EQM frequentemente agem dessa forma. Mas é um sentimento passageiro. Se você falar com elas 1 ou 2 semanas depois, já estarão felizes por terem voltado. Embora sintam falta da sensação de felicidade, ficam felizes por terem a chance de continuar vivendo. Curiosamente, muitas dessas pessoas sentem que têm a escolha de voltar ou de ficar. Talvez essa oferta venha do ser de luz, ou de um parente que morreu. Todas as pessoas com quem falei ficariam se tivessem de se preocupar só consigo mesmas. Mas geralmente dizem que querem voltar porque têm filhos para criar ou porque seus cônjuges ou pais podem sentir sua falta. Uma mulher em Los Angeles enfrentou essa questão do ser de luz 2 vezes na sua vida. Uma vez, no final dos anos 60, quando entrou em coma após um acidente de carro, o ser lhe disse que era hora de morrer e ir para o céu. Ela discutiu com ele, reclamando que era muito jovem para morrer. Mas o ser não cedeu até ela dizer: "Mas eu sou jovem, ainda não dancei o suficiente." Nessa hora, o ser deu uma boa risada e permitiu que ela vivesse. Aproximadamente 30 anos mais tarde, ela teve um ataque cardíaco enquanto fazia uma pequena cirurgia. Novamente, ela passou pelo túnel e se encontrou com o ser, e de novo ele lhe disse que era hora de morrer. Dessa vez, ela argumentou que tinha filhos para criar e que não podia deixá-los nesse momento de suas vidas. "Está bem", disse o ser. "Mas esta é a última vez. Da próxima vez, você terá de ficar." Tempo e espaço diferentes. Além desses 9 sintomas, as pessoas que passaram por uma EQM dizem que o tempo é altamente comprimido e nada é semelhante ao tempo que observamos em nossos relógios. Essas pessoas o descrevem como estar na eternidade. Uma mulher, quando inquirida sobre quanto tempo sua EQM durou,
Disse-me, pode-se dizer que durou 1 segundo ou que durou 10.000 anos e não faria diferença nenhuma a forma empregada. Os limites impostos pelo espaço na nossa vida são frequentemente quebrados durante as EQIMs. Se as pessoas quiserem ir a algum lugar, frequentemente basta imaginar-se lá. As pessoas disseram que, enquanto estavam fora do corpo, observando o trabalho dos médicos na sala de cirurgia, bastava simplesmente desejar para logo estarem na sala de espera vendo seus parentes. Tais experiências são talvez a melhor resposta para as pessoas que pensam que as EQM são truques que o nosso cérebro prega em nós mesmos. Afinal, superficialmente, é totalmente possível que o cérebro, quando sob grande angústia, possa tentar acalmar-se criando situações de túnel e seres de luz para relaxar a pessoa. Mas essas pessoas que conseguem descrever o que estava acontecendo em outros lugares enquanto estavam sofrendo, estão realmente passando por uma experiência extracorpórea. Tenho vários exemplos de pessoas que tiveram experiências extracorpóreas durante o processo de ressuscitamento e que conseguiram sair da sala de operações para observar os parentes em outras partes do hospital. Uma mulher que deixou seu corpo foi até a sala de espera e viu sua filha com roupas xadrez que não combinavam. O que ocorreu foi que, na pressa de levar a menina ao hospital, a empregada pegou as 2 primeiras coisas que viu na pilha da lavanderia. Mais tarde, quando contou à família sobre sua experiência e o fato de ter visto a menina nessas roupas descombinadas, eles tiveram certeza de que ela havia estado ali com eles naquela sala de espera. Outra mulher teve uma experiência fora do corpo e deixou o quarto onde seu corpo estava sendo ressuscitado. Do saguão do hospital, ela observava o cunhado quando algum parceiro comercial dele se aproximou e perguntou o que ele fazia ali. Bem, eu ia deixar a cidade numa viagem de negócios, disse o cunhado, mas parece que Juni vai bater as botas e então é melhor que eu fique por aqui para dar uma força. Uns dias depois, enquanto se recuperava, o cunhado foi visitá-la. Ela lhe disse que estava na sala enquanto ele falava com um amigo, e afastou qualquer dúvida dizendo, na próxima vez que eu morrer, você pode fazer sua viagem de negócios porque eu ficarei bem. Ele ficou tão pálido que ela pensou que ele também estava prestes a ter uma EQM. Outra dessas experiências aconteceu com uma senhora idosa que eu tentava ressuscitar. Eu estava ali fazendo uma massagem no coração numa mesa do pronto-socorro, e a enfermeira nova que me assistia foi para outra sala pegar um medicamento de que precisávamos. Era uma ampola de vidro que deve ser segurada com uma toalha de papel ao se quebrar a tampa, para não se cortar. Quando a enfermeira voltou, o gargalo estava quebrado e eu pude usar o medicamento imediatamente. Quando a senhora voltou a si, olhou docemente para a enfermeira e disse, querida, eu vi o que você fez naquela sala, você vai se cortar fazendo aquilo. A enfermeira ficou chocada, ela admitiu que na pressa em abrir o remédio, havia quebrado o vidro com os dedos nus. A mulher nos contou que enquanto a ressuscitávamos, ela havia seguido a enfermeira até a outra sala para ver o que ela estava fazendo. Um pouco da pesquisa, quantos? Como já foi mencionado, o Instituto Gallup de Pesquisa descobriu em 1982 que 8 milhões de adultos americanos tinham vivido uma EQM uma vez que isso representa quase uma pessoa em cada 20. Os pesquisadores concluíram que não teriam problemas em encontrar pessoas com uma EQM para estudar. Na verdade, muitos desses estudos começaram antes que o Gallup propusesse a questão da vida após a morte para a América. Um estudo, apropriadamente intitulado Estudo Eterno, conseguiu examinar as EQMs de 49 residentes do noroeste dos Estados Unidos. Essas pessoas foram entrevistadas pelos pesquisadores, James Lindley, C.T. Brian e Bob Conley da Universidade Evergreen em Olympia, Washington, seguindo um critério. Primeiro, as pessoas tinham permissão de fazer um relato ininterrupto de seu encontro com a morte. Então, assim que completassem sua narrativa,
Uma série de perguntas padrão sobre a experiência eram feitas. Essas perguntas eram as mesmas usadas por Kenneth Ring, psicólogo de Connecticut, que também examinou as equipes de dezenas de pessoas e publicou os resultados num livro excelente. Life at Death, a Scientific Investigation of the Near-Death Experience. Vida na Morte, um estudo científico da experiência de quase-morte, 1980. Seu método de questionamento se tomou o método reconhecido e aceito para descobrir se uma pessoa realmente passou por uma EQM. Suas perguntas são neutras até certo ponto e, então, gentilmente inquiridoras. Os pesquisadores da Evergreen usaram as mesmas perguntas para poder comparar seus resultados com os de Ring. 1. O tipo de experiência vivido foi difícil de descrever. Se sim, você pode, ainda assim, tentar me dizer por quê? O que na experiência faz com que ela seja tão difícil de relatar? Ela se parecia com um sonho ou era diferente de um sonho? 2. Quando esse episódio ocorreu, você pensou que estivesse morrendo ou perto da morte? Você realmente achou que estava morto? Ouviu realmente dizer que estava morto? O que mais você lembra de ter ouvido enquanto estava nesse estado? 3. Quais eram seus sentimentos e sensações durante o episódio? 4. Você ouviu algum barulho ou sons incomuns durante o episódio? 5. Sentiu em algum momento que estava viajando ou se movendo? Como foi essa experiência? Se apropriado, essa experiência estava de alguma forma associada ao barulho, som, que você descreveu antes. 6. Você sentiu em algum momento durante a experiência que, de alguma forma, você estava separado do seu próprio corpo físico? Durante esse tempo, você estava consciente para ver o seu próprio corpo físico? Faça essas perguntas uma a uma e então, se apropriado, faça as demais perguntas. Você poderia descrever essa experiência para mim? Como se sentiu enquanto estava nesse estado? Enquanto esteve fora do corpo, onde você estava? Você tinha outro corpo? Se sim, havia algum tipo de conexão com seu corpo físico? Algum tipo de ligação entre os dois, que você pudesse ver? Descreva. Para mim. Enquanto esteve nesse estado, qual era a sua percepção de tempo? E de espaço? E de peso? Havia alguma coisa que você pudesse fazer nesse estado e que você não poderia fazer no seu corpo físico normal? Você tinha consciência de gostos ou cheiros? Como, se for o caso, sua visão e audição foram afetadas nesse estado? Você experimentou uma sensação de solidão durante esse tempo? Como foi? 7. Durante o seu episódio, você encontrou outros indivíduos, vivos ou mortos? Se afirmativo, quem eram eles? O que aconteceu quando você os encontrou? Eles falaram com você? O que? Como? Por que você acha que eles se comunicaram com você? Como você se sentiu na presença deles? 8. Você em algum momento viu uma luz, brilho ou iluminação? Você pode descrever isso para mim? Se afirmativo, essa luz comunicou alguma coisa para você? O que? O que você achou dessa luz? Como se sentiu? Ou como ela fez você se sentir? Você encontrou alguma figura religiosa como anjos, anjos da guarda, Cristo ou outros? Você encontrou algum espírito assustador como demônios, bruxas ou diabo? 9. Enquanto passava por essa experiência, sua vida ou cenas da sua vida apareceram como imagens mentais ou memórias? Se sim, você pode explicar isso melhor? Como foi a experiência? Como ela o fez sentir? Você sente que aprendeu alguma coisa com essa experiência? Se sim, o que? 10. Em algum momento você teve a sensação de se aproximar de algum tipo de barreira, obstáculo, fronteira ou um ponto qualquer sem volta? Se sim, você pode descrever isso para mim? Você se lembra de ter pensado ou sentido alguma coisa à medida que se aproximava desse ponto?
Você tem alguma ideia do que esse ponto representava ou significava? 11. Se o paciente afirmou anteriormente quase ter morrido, pergunte, quando você percebeu que estava à beira da morte, como se sentiu? Você quis voltar para o seu corpo, para a vida. Como foi quando você se viu de volta ao seu corpo? Você se lembra de como voltou para o corpo? Você tem alguma ideia de por que não morreu dessa vez? Você se sentiu julgado por alguma força impessoal? 12. Essa sua experiência é recente, mas eu me pergunto se ela o transformou de alguma maneira. Você acha que sim ou não? De que forma ela o modificou? Se necessário e adequado, então pergunte, essa experiência mudou sua atitude em relação à vida? Como? Ela alterou sua crença religiosa? Se sim, como? Comparado a como você se sentia antes dessa experiência, você tem mais ou menos medo da morte, ou isso permanece inalterado? Se apropriado, você afinal tem medo da morte ou não? Se o paciente tiver tentado suicídio, pergunte, como essa experiência afetou sua atitude em relação ao suicídio? Qual a probabilidade de você tentar o suicídio novamente? Seja cuidadoso. 13. Se isto não tiver sido completamente abordado na questão 12, então pergunte, caso o paciente tenha afirmado que esteve à beira da morte, na qualidade de alguém que esteve à beira da morte, você pode me dizer, com suas próprias palavras, o que você acredita ser a morte agora? O que ela significa para você? 14. Há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui sobre essa experiência e os efeitos que tiveram em você? Usando as mesmas perguntas feitas por Ring, os pesquisadores de Evergreen puderam comparar seus resultados ao estudo mais amplo dos pesquisadores de Connecticut. Eles dividiram a experiência de quase morte em 5 grandes estágios em vez dos 9 estágios específicos que tracei anteriormente: paz, separação do corpo, escuridão, luz e cenário interior. No estudo de Evergreen, 74,5% dos entrevistados experimentaram uma sensação de paz durante a QM, ao passo que apenas 60% vivenciaram essa mesma sensação no estudo de Ring. Os pesquisadores de Evergreen acharam os relatos desse estágio exaustivos, já que as pessoas entrevistadas frequentemente se alongavam interminavelmente na descrição da paz, felicidade e calor humano que sentiram nessa fase. O estágio de separação do corpo foi experimentado por 70,9% dos sujeitos da Evergreen e por 37% da Ring. A escuridão, que também poderia ser descrita como a experiência do túnel, foi detectada em 38,2% dos entrevistados da Evergreen e em 23% da Ring. A luz, que poderia incluir os seres de luz, foi experimentada por 56,4% dos participantes da Evergreen e por 16% de Ring. O cenário interior, descrito como paraíso por muitos dos entrevistados, foi vivenciado por 34,5% dos pacientes na Evergreen e por 10% na Ring. De todas as pessoas estudadas pelos pesquisadores da Evergreen, só houve uma EQM infernal, que eles definem como uma EQM que contém medo intenso, pânico ou ira e pode também conter visões de criaturas demoníacas. Nessa experiência, um homem relatou que foi levado ao inferno por engano durante a segunda de suas 13 EQMs. Sua entrevista foi esclarecedora e divertida. Entrevistado: a segunda experiência foi diferente. Eu fui para baixo. E lá embaixo estava escuro. As pessoas uivavam, fogo, elas queriam uma bebida ou água. Então alguém veio até mim, eu não sei quem era, me puxou de lado e disse: você não vai ficar aqui embaixo, você vai voltar para cima. Entrevistador: ele realmente usou essas palavras? Entrevistado: sim, você vai voltar para cima. Nós não queremos você aqui porque você não é tão mau. Entrevistador: você primeiro experimentou a escuridão e então? Entrevistado: preto como breu.
Primeiro descemos. Estava escuro como breu. Entrevistador: você desceu por um túnel? Entrevistado: não era só um túnel, era mais que um túnel, era um túnel bem grande. Eu estava flutuando para baixo. Havia um homem ali esperando, ele disse, não é ele. Entrevistador: você podia ver as pessoas que estavam gritando? Entrevistado: eu vi um monte de gente lá embaixo, gritando, uivando. Entrevistador: elas estavam vestidas? Entrevistado: não, não. Sem nenhuma roupa. Entrevistador: elas estavam nuas? Entrevistado: sim. Entrevistador: e quantas você acha que havia? Entrevistado: ó, Cristo, não dava para contar. Entrevistador: milhares? Entrevistado: eu diria que cerca de quase 1 milhão para mim. Entrevistador: é mesmo? E elas estavam todas péssimas. Entrevistado: estavam péssimas e horríveis. Ficavam me pedindo água. Elas não tinham água. Entrevistador: e havia alguém presente que observava essas pessoas? Entrevistado: sim, ele estava lá. Ele tinha seus pequenos chifres. Entrevistador: ele tinha chifres. Quem você acha? Você reconhece essa pessoa? Entrevistado: ah, sim. Eu o reconheço em qualquer lugar. Entrevistador: quem era? Entrevistado: o demônio em pessoa. Experiências como essas são raras. Os pesquisadores da Evergreen combinaram sua pesquisa com a minha de Ring e descobriram que somente 0,3% descreveram suas EQMs como infernais. Mas uma coisa que não é rara na EQM é sua tendência de modificar a pessoa que passa por isso. Essas experiências são instrumentos tão poderosos de mudança que muitas pessoas têm de se submeter a uma terapia psicológica para descobrir como isso se encaixa em suas vidas. Em geral, as EQM mudam as pessoas positivamente. Mas mesmo com uma mudança positiva pode ser difícil de se lidar apenas pelo fato de ser inesperada. Além disso, há os efeitos emocionais de se ver um mundo melhor e ainda assim ter de viver neste aqui. Talvez um dos melhores exemplos de como uma EQM pode afetar uma pessoa vem da escritora Catherine Anne Porter, que vivenciou uma EQM durante um ataque quase fatal de influenza em 1918. Conforme disse a autora do Ship of Fools, Navio dos Tolos, em uma entrevista. Eu tinha tido uma visão do paraíso, e o mundo ficou muito chato depois disso. Minha sensação muitos anos depois ainda era de que não valia a pena viver neste mundo. E ainda assim se tem fé. Ainda se tem uma força interior vinda de algum lugar, provavelmente herdado de alguém. Durante a minha vida houve vezes durante o dia em que eu tive tanta vontade de morrer e, mais tarde, uma ânsia que não podia esperar para ver o dia seguinte. Na verdade, se eu não tivesse sido forte como um gato de rua, eu não estaria aqui hoje. A visão do futuro. Para alguns, a EQM permite uma espiada no futuro. Isso acontece de uma porcentagem tão pequena de EQMs que fico indeciso em considerá-la como um dos sinais da EQM, entretanto ela realmente acontece. Descobri isso sozinho, acidentalmente. Foi em 1975, vários meses antes da publicação de A Vida Depois da Vida. Era Dia das Bruxas e minha esposa na época, Louise, tinha levado as crianças para o ritual do doces ou travessuras. Elas chegaram a uma casa e foram recebidas por um homem e uma mulher muito simpáticos, que começaram a falar com as crianças. Eles perguntaram seus nomes e suas idades e quando Kemi, o mais velho, disse Raymond Verimode 3, a mulher pareceu assustada. Eu tenho de falar com seu marido, ela disse para Louise. Quando falei com essa mulher mais tarde, ela me contou sobre sua EQM em 1971. Ela havia tido uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia e esteve clinicamente morta por um longo tempo. Durante essa experiência,
Ela encontrou um guia que a levou por uma revisão de sua vida e lhe deu informações sobre o futuro. Perto do final da experiência, mostraram-lhe umas fotos minha, deram-lhe meu nome completo e lhe disseram que quando fosse a hora certa ela me contaria sua história. Achei esse encontro marcante. Mas ainda mais marcantes são algumas das previsões que Kenneth Hing descobriu em sua pesquisa sobre esse tema. Embora o número de casos na amostra de Hing seja tão pequeno que não possa fornecer qualquer análise estatística, ele conseguiu encontrar muitos exemplos do fenômeno por meio da comunidade dos pesquisadores de EQIMS. Nesses casos, a pessoa que vive uma EQM tem uma visão do futuro, geralmente durante uma EQM profunda. Às vezes, essa informação permanece com a pessoa imediatamente após a EQM, mas, outras vezes, ela volta depois, acompanhada por uma forte sensação de déjà vu, aquela sensação de que um evento já foi vivido antes. Um exemplo dessa visão do futuro nos trabalhos de Hing vem de um homem que hoje mora nos Estados Unidos, mas que nasceu e foi criado na Inglaterra. Aos 10 anos ele passou por uma EQM durante uma cirurgia de emergência de um apêndice supurado. Numa carta a Hing ele escreveu: após a operação, enquanto convalescia, eu tinha consciência de que havia algumas lembranças e isso é o que elas eram, eventos relacionados à minha vida futura. Eu não sei como foram parar ali, elas simplesmente estavam lá. Entretanto, naquela época, 1941, e na verdade até 1968, eu simplesmente não acreditava nelas. Ele então descreveu 5 lembranças específicas, incluindo as idades e circunstâncias de sua morte, a qual eu não mencionarei aqui. Aqui estão as 2 primeiras dessas memórias. 1. Você se casará aos 28 anos. Essa foi a primeira das lembranças, e isso foi recebido como uma afirmação absoluta. Não havia emoção atrelada à fala. E isso realmente aconteceu, embora no meu 28º aniversário eu ainda tivesse de encontrar a pessoa com quem me casaria. 2. Você terá 2 filhos e morará na casa que você vê. Ao contrário da primeira previsão, essa foi sentida. Talvez experimentada seja um termo melhor. Eu tinha uma lembrança viva de me sentar numa cadeira de onde eu podia ver 2 crianças brincando no chão à minha frente. E eu sabia que estava casado, embora nessa visão não houvesse indicação de com quem eu me casaria. A verdade é que uma pessoa casada sabe como é estar casado porque ele ou ela é casado. Mas não é possível para uma pessoa solteira saber como é ser casado. Em particular, não é possível para um menino de 10 anos saber como uma pessoa casada se sente. E desse sentimento estranho e impossível que me lembro tão claramente, e é razão para esse incidente permanecer em minha mente. Eu me lembrava de algo que não iria acontecer nos próximos quase 20 anos da minha vida. Mas não era como prever o futuro, da forma convencional, era como experimentar o futuro. Nesse episódio, o futuro era o agora. Nessa experiência eu vi diretamente à minha frente e à direita, como indicado. Eu não podia ver à esquerda, mas sabia que a pessoa com quem eu me casaria estava sentada daquele lado da sala. As crianças brincando no chão tinham cerca de 4 e 3 anos. A mais velha tinha cabelos escuros e era uma menina. A criança mais nova tinha cabelo claro e era um menino. Mas, na verdade, são 2 meninas. E eu também tinha consciência de que atrás da parede havia alguma coisa muito estranha que eu não entendia absolutamente. Minha mente não conseguia decifrar, mas eu sabia que alguma coisa diferente estava ali. Essa lembrança de repente tomou-se presente em um dia de 1968, quando eu estava sentado numa cadeira, lendo um livro, e simplesmente olhei para as crianças. Percebi que essa era a lembrança de 1941. Depois disso comecei a compreender que havia algum mistério nessas estranhas memórias. E o objeto estranho atrás da parede era um aquecedor de ar. Esses objetos não eram, segundo me consta, ainda não são usados na Inglaterra.
É por isso que eu não conseguia decifrar o que era aquilo, não estava na minha esfera de conhecimento em 1941. À medida que a ciência se esforça para entender as experiências de quase morte, ela não pode nem sequer começar a compreender as visões do futuro durante essas experiências. Num nível bastante especulativo, Rim tenta fazê-lo sugerindo a existência de uma quarta dimensão. Nessa dimensão, as pessoas que passam por uma EQM